Olá, começa agora mais uma edição do nosso podcast Público Brasil. Por aqui você fica por dentro de tudo que acontece de norte a sul do país. E o assunto de hoje é um tema que move todo o Brasil. É município. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a União Brasileira de Apoio aos Municípios, uma organização que presta serviços de apoio aos gestores municipais. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto são os nossos convidados, Leonardo Santana, que é presidente da UBAN, e a Anandi Cavalcante, que é superintendente da UBAN. Eu vou passar a palavra para vocês, antes de mais nada, da gente estender o nosso bate-papo, apresentarem e explicarem como que funciona a UBAN. Em primeiro lugar, Mário, um prazer estar aqui com você nesse programa Público Brasil, que é muito importante para que os municípios possam realmente participarem. E dizer a você que a UBAN, este ano de 2025, completa seu 20º ano de atuação. São 20 anos trabalhando pelos municípios de todo o país. Surgiu num grande encontro de prefeitos que aconteceu em João Pessoa, levando para lá para o Espaço Cultural 322 prefeitos, dois ministros de Estado, até a ONU estava lá conosco, tinha dois governadores de Estado, na época o governador de Alagoas ainda era o rei Ronaldo Lessa, o governador da Paraíba era Cássio Cunha Lima, e ali nós nos reunimos para ver o grande problema que os municípios estavam atravessando, problema de recursos, falta de recursos financeiros, as prefeituras quebradas, praticamente quebradas, e foi aí que surgiu esse objeto importante jurídico chamado União Brasileira de Apoio aos Municípios, para justamente ajudar os prefeitos a uma melhor gestão e ajudar os municípios a crescerem de forma sustentável. E como que é? Eu vou passar a palavra agora para a Anandi para explicar para a gente, Anandi, como que funciona a estrutura da UBAN hoje. Então, tudo bom, Mário? Muito obrigada logo pelo convite. É com muita satisfação que a gente está hoje por aqui. A UBAN, ela funciona dentro de uma estrutura daquilo que mais os prefeitos necessitam, né? A estrutura da UBAN, na figura do presidente, vice-presidente, enfim, toda a equipe técnica que atua na nacional, mas também estende seus braços para cada estadual. Nós somos muito fortes, começamos no Nordeste e Norte, mas hoje já estamos em todo o Brasil. Dentro dessa estrutura, a UBAN atende os prefeitos na sua gestão, naquilo que eles mais precisam. E, e eu diria até de uma forma bem personalizada. Personalizada por quê? Porque cada município tem a sua demanda específica. Então, a UBAN é uma instituição de apoio, de orientação, de nortear, de orientar, de capacitar, de fazer com que as coisas tenham êxito e que sejam dentro da legalidade. Então, o apoio jurídico também ele está inserido e a orientação e o acompanhamento de todos os processos que envolvem convênios e contratos. Então, saber que a UBAN ela precisa ter também, ela precisa estar ladeada com os seus parceiros. E os maiores parceiros que a UBAN sempre procurou foi Tribunal de Contas, Ministério Público, OAB e Tribunal de Contas da União. Isso é algo fundamental para que na prestação de contas dos municípios, eles saibam que estão atuando de uma forma legal, dentro dos princípios da lei, e que a sua gestão seja eficiente e eficaz e tenha esse desenvolvimento que todo mundo espera. Além do mais, a gente também atua com as premiações da participação que o prefeito tem na sua gestão. Interessante. E hoje, como que faz? Quantos são o número de prefeitos, de municípios que integram a UBAN? E como que um prefeito que vai acompanhar agora esse podcast, ele pode ter acesso a conhecer mais e até se filiar ou se associar à União Brasileira de Apoio aos Municípios? Eu te diria que a UBAN ela tem mais de 51% do total dos municípios em todo o Brasil. Desse percentual, como é que os prefeitos eles podem chegar ao UBAN? Nós temos o nosso site, uban.org.br, tem também o nosso Instagram, que é @uban.município, lá tem todos os nossos contatos. Podem entrar em contato até pelo nosso site e pedir para associar-se.
padrão, como qualquer outra instituição, né, que tem dentro, que atua nessa mesma ação. A UBAN, ela se difere das demais porque o apoio dela é lado a lado com os prefeitos, é orientando mesmo a equipe dele, é saber que o processo ele gera a sua demanda, mas ele também gera o êxito. O êxito de saber que um projeto que o prefeito teve a pretensão de executar na sua cidade vai alcançar a sociedade e isso vai dar um retorno também à visibilidade que ele pode vir a ter. E um papel fundamental é o da primeira-dama também, que são com os projetos sociais. Ah, sim, o casal ali unido, representando o município, né? Sim, é muito sim. importante. Os projetos sociais são fundamentais. Isso. E aí a gente vê que atualmente, devido às políticas fiscais de todos os governos, ultimamente o Brasil tem tido um desafio econômico muito grande, aí tem a necessidade de fomentar e dar certa autonomia aos municípios, né? E como que a UBAN tem visto, analisado essa questão dos pactos, dos pactos federativos, que tem apoio dos municípios, que tem a necessidade de autonomia dos municípios? Olha só, Mário, o Pacto Federativo, até hoje, ele não pode ser chamado de um Pacto Federativo. Nós temos uma União toda poderosa que arrecada para um chamado bolo tributário todos os recursos que são oriundos das contribuições, dos impostos. Quando você compra um pão, você compra um pão na padaria, no município. Mas os 17% daquele pão, ele vai para um bolo tributário nacional e aí a União pega 60%, é para ela. Manda 25% para os estados, 15% para os municípios e o restante ela divide como ela quer. Ou seja, ela obriga o gestor municipal a viver em Brasília com um pires na mão, pedindo como se fossem esmolas para que o governo federal ajude o seu município. Recurso muito limitado, né? Exatamente. Aí inventam emendas parlamentares que chegam a 42 milhões para cada deputado federal, e aí também emendas de bancada, e as emendas também, os outros recursos ministeriais. Mas é um pacto federativo que não é o modelo que a UBAN prega. O modelo que a UBAN prega desde 2005, quando surgiu a instituição, na época o nosso presidente inicial foi o Salomão Gadelha, que era prefeito de Souza, inclusive era bastante conhecido no estado, pela liderança que ele tinha, e naquele evento nós pregamos um pacto federativo diferente, ou seja, bolo tributário, 50% para a União, 25% para os estados e 25% para os municípios. Mas, porém, o governo nunca aceitou esse pacto federativo. Ele sempre quis manter um pacto totalmente diferente daquilo que os municípios precisam, para fazer com que os municípios sejam sempre dependentes dele. E o interessante é que 81% dos municípios brasileiros vivem exclusivamente do fundo de participação. Ou seja, eles não têm economia local, eles não são independentes. São municípios pequenos, né? Municípios que precisam de recursos. Por isso que aí o governo tem essa moeda de troca muito importante, que é ter os municípios perto da forma que ele mais precisa, que é justamente o recurso para se manterem, para que a máquina pública possa andar. Um desafio limitado que os prefeitos têm, né? E aí tem alternativas que apresentando projetos municipais eficientes, e aí entra a função da UBAN, né? A UBAN, inclusive, para evitar que os prefeitos, os pequenos e médios, gastem esses recursos que já são tão escassos dentro das prefeituras, a UBAN está justamente aqui na sede nacional, muito bem situada, aí já há mais de 20 anos. Para quê? Para que a gente possa dar esse apoio a todos os prefeitos dentro do Congresso, dentro dos ministérios, para acompanhar os protocolos e processos que eles já têm protocolado e outros que a gente até, inclusive, vai orientar e vai conduzir eles. A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conhecer um pouco mais como que funciona a relação da UBAN com os municípios. Até daqui a pouco. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br.
volta no nosso podcast Público Brasil falando sobre município. E quem participa com a gente é o presidente da União Brasileira de Apoio aos Municípios, Leonardo Santana, e a Alandi Cavalcante, que é superintendente da União Brasileira de Apoio aos Municípios, a UBAN. E eu já vou passar a palavra para vocês fazendo a seguinte pergunta: como que funciona a Rota dos Municípios? Que eu vi que esse é um projeto criado pela UBAN de estar ali próximo no dia a dia com os gestores municipais, não é mesmo? O projeto A Rota dos Municípios está sendo uma forma da UBAN ir em loco e conhecer atualmente qual a situação de cada município e procurar as saídas melhores. A gente sabe que o maior problema dos municípios é a falta de capacitação, é a falta de recursos, né? A falta de apoio governamental do governo federal. E aí nós estamos indo, agora chegando de São Paulo, vários municípios, inclusive estivemos no município de Fernandópolis, Macedônia, Mira Estrela, né? Mira Estrela. Onde tivemos com a prefeita de Mira Estrela, um município importantíssimo do ponto de vista turístico. E aí já estamos procurando projetos que possam beneficiar aqueles municípios. Estivemos em Fernandópolis também. Fernandópolis também. Fomos para a criação de um consórcio de 15 municípios, já começando essa criação do consórcio, para conseguir recursos federais e aí resolver o problema de saneamento básico, o problema do lixo, que é um dos maiores problemas do município hoje, são os resíduos sólidos. Não se resolveu. Dizem que até 2030 vai se resolver. Eu não acredito, se não houver uma ajuda maior do governo federal. Para isso que serve a Rota dos Municípios. É um projeto que começou agora, mas nós vamos percorrer todos os municípios do Brasil, porque a UBAN tem a intenção de ter nos seus quadros os 5.570 municípios filiados. Será uma representatividade muito importante para a instituição, que hoje tem 2.531 municípios, a doutora Alandi me confirma, e nós temos trabalhado ativamente, incansavelmente, para ver as coisas acontecerem nos municípios, sobretudo os menores, que chega a 81%. Quer citar mais alguma informação? Eu acho interessante, falando assim sobre essa questão da Rota dos Municípios, porque a gente vê ultimamente, por exemplo, até um exemplo aqui, né? Tem aquelas tem aquelas rotas do vinho, rota do queijo, rota do mel. A do vinho nós conhecemos lá em Curitiba, né? E isso acho que seriam pontos de até fomentar economicamente e turisticamente os municípios, né? Exatamente. Tem a Rota do Café também, que fica no Nordeste, fica no Ceará. Olha aí. Acho que essas seriam ideias de fomentar aí a questão, essa integração municipal, né? Integração, exatamente. O intercâmbio de experiências. Inclusive, doutor Landiva até fala do intercâmbio que nós fizemos do Paraná com o Amapá. Em 2018 nós realizamos um intercâmbio de levar os prefeitos do Norte para a troca de experiência com os prefeitos do Sul. Levamos também deputados. E essa troca foi muito agradável, foi muito proveitosa e eu creio que isso se reflete até hoje. Agora a gente está com a missão de fazer esse intercâmbio, de levar o Sul para o Norte. Mas antes de fazer isso, a gente tem já para agosto uma missão de, inclusive na Rota dos Municípios, levar alguns prefeitos do Sul até o Maranhão. E já tem prefeito ali aguardando que a gente esteja lá com eles, porque é uma troca de experiência. Às vezes um projeto que acontece num determinado município, o outro não tinha nem pensado nisso e é super importante essa experiência. Interessante. E também, além da Rota dos Municípios, temos também o encontro de mulheres, né? Porque aí mostra a força feminina presente também nos municípios, né, Alandi? Exatamente. Eu sempre costumo até brincar, se nós somos a maioria, nós não podemos ficar só como simbólicas, nós precisamos ser protagonistas da nossa própria história. E aí eu olho para as primeiras damas e vejo que elas são fundamentais, ladeadas com os prefeitos. Elas têm uma função muito especial, principalmente voltada para os projetos sociais, as ações comunitárias, porque isso aí é o que reflete na sociedade e que dá resposta à gestão do prefeito. Então a UBAN, ela desde 2013, ela vem fazendo encontros com as primeiras damas e as mulheres empreendedoras. E ainda não realizamos este encontro nacional, que pretendemos fazê-lo, creio eu que daqui para novembro, para que a gente possa concretizar esse encontro com todas as primeiras damas aqui em Brasília. A ideia é levar realmente um conhecimento do papel de protagonista na história enquanto primeira-dama. Que a sociedade reconheça o papel da mulher
à frente da gestão ladeada com o prefeito na sua cidade. Nossa, vai ser um impacto esse primeiro encontro nacional, né? Eu não tenho dúvida, inclusive o presidente diz, este dia é o dia delas, né? É o dia em que realmente tem que sentar à mesa aquelas mulheres que realmente representam na sociedade um papel único. E as mulheres empreendedoras que querem ter voz na sociedade e ainda não tiveram. Então a UBAN, ela olha para esses detalhes que talvez nunca ninguém tenha observado, ou que ela mesma não observou o potencial que ela tem para poder desenvolver para a sociedade. Às vezes, projetos pequenos têm repercussão muito grandiosa. E é isso que a UBAN quer dar, essa oportunidade de voz. Aproveitando, já que a gente está no tema participação feminina, como que a participação feminina hoje nos municípios? Como é que tem uma análise, alguma coisa, uma avaliação nesse sentido? Olha, a gente sabe que, por exemplo, Câmara Federal é majoritariamente masculina a representação, né? Sim. Tem muitos desafios ainda a serem enfrentados, mas eu tenho para mim, aqui no Distrito Federal não tem essa questão municipal, né? Mas imagino que a participação feminina seja maior nos municípios, né? Inclusive, eu quero até aproveitar para falar do projeto de uma das advogadas que é da UBAN, que é a doutora Nanda Cavalcante. Ela foi premiada, inclusive, pela UFPR, por um projeto que é do Paraná, e ela defendeu, inclusive, alguns artigos dela também, estou fazendo até aqui um merchandising, mas assim, o que é bom é para a gente realmente mencionar. Nós estivemos, inclusive, com a senadora Mara Gabrilli, e quando ela soube deste projeto da UBAN, ela disse, eu quero estar junto, porque o projeto ele é de inclusão mesmo. O Paraná foi tido como uma das cidades que tiveram mais mulheres no pleito da política. Porém, a gente ainda está longe de alcançar o que seria pelo menos o ideal, né? Então nós precisamos realmente mostrar que a mulher também é competente, ela é protagonista e ela pode sim olhar para a cidade, ela pode olhar para a gestão e ela tem tanta competência quanto aqueles que realmente querem fazer um bom trabalho. Imagino. E aí, a gente já está quase encaminhando para o nosso encerramento. São muitos temas assim de interesse municipal, mas infelizmente o tempo é curto. Sim. Mas para finalizar, eu quero deixar uma pergunta aqui, ou até uma análise suas. As expectativas da UBAN quanto à relação municipal, o que vocês esperam nos próximos 10 anos, vamos colocar assim? Quais as expectativas que a UBAN tem com relação aos municípios? Nós queremos uma nova reforma tributária. Porque essa reforma tributária que aconteceu agora, que foi aprovada, ela é boa para a União. Ela nem é boa para os estados e nem para os municípios. Então, nós tentamos, dentro das comissões temáticas que discutiram a reforma, interagir. Só que, infelizmente, não houve a oportunidade, por exemplo, de propostas apresentadas pela UBAN a essas comissões, dessas propostas serem melhor discutidas. Por quê? Porque são propostas que são de interesse dos menores entes federados. Não são do interesse dos grandes. Porque nós temos 3 entes federados. Nós temos os municípios, na ponta, que é quem sofre tudo, quem tem a responsabilidade social, porque hoje tudo é municipalizado. Tudo é município. O prefeito hoje é o maior gestor do Brasil. Não é o presidente da República, é o prefeito. Porque quem está na ponta lá sofrendo é o prefeito ou a prefeita. O governador, que é o Estado, representa o Estado, e a União, que é a presença da República. Então, como não houve interesse da União para essas propostas, que seria uma reforma tributária mais a favor dos municípios, essas propostas ficaram para trás. Houve aprovação de uma reforma tributária que a UBAN não aceita a partir de 2030, porque há muitas coisas que vão mudar, mas que não vai ser bom para os municípios, e eu quero que qualquer prefeito me diga que isso não é verdade, porque realmente ele vai ver que a reforma tributária, não sabe nem quem vão ser os prefeitos em 2030, mas ela vai ter desdobramentos que não é bom para os municípios. Os municípios só perdem, sempre estão na ponta com as maiores responsabilidades. Eu gostaria também de complementar a fala do presidente, de que a UBAN ela tivesse também o seu direito de voz no governo federal, onde a gente faz esse pleito, já fez esse pleito, para que uma das cadeiras que compõem
para o municipalismo também seja da UBAN, não seja só das outras entidades grandiosas, mas que seja também para a UBAN, porque a UBAN tem tanto potencial quanto as demais. Sim. E que o nome da nossa instituição, que significa união, seja de fato a união de todos os poderes para o bem comum das cidades, porque é lá que está o povo, é lá que acontece tudo e é para lá que nós devemos olhar. Então a UBAN, ela não está atrás do poder e nem da política. A UBAN está atrás de executar as ações, de fazer com que a gestão pública ela seja eficiente, eficaz, de qualidade e que os recursos não se percam, e que nem retorne, porque quando o governo federal identifica que esse recurso ele retorna, ele observa que quem está lá na ponta, que é justamente quem mora na cidade, que é o gestor, que é justamente aquele prefeito de cidades pequenas e médias, os sofridos, eles sofram muito mais porque eles não têm a devida capacitação que eles gostariam de ter. Porque o prefeito quer uma equipe competente, ele quer executar. Ele não saiu candidato à toa, ele saiu candidato para executar, para ter uma excelente gestão. Mas algumas vezes isso é impedido, por quê? Porque tem dificuldade com recurso, tem dificuldade com equipe, tem dificuldade com inúmeras coisas. E a UBAN está aqui para dar esse apoio. Interessante. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Deixa a palavra para vocês se despedirem ainda dos nossos internautas. Nós aqui agradecemos, né, essa oportunidade e a UBAN está à disposição daquilo que for preciso. Sempre estaremos com vocês, nós temos uma maior satisfação de explicar o que é que a UBAN tem feito e o que é que ela pensa em fazer nesses anos aí para frente em prol dos municípios brasileiros. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, dizer também que a UBAN está de portas abertas para a equipe do podcast Público Brasil e dizer também que todos os prefeitos e prefeitas parlamentares, a UBAN também está de portas abertas para atendê-los, para que a gente venha a somar juntos, porque é esse o propósito, o maior objetivo. Eu diria para você que se nós alcançamos o que alcançamos até hoje, um pouquinho mais de 20 anos, daqui mais 10 anos, eu gostaria de ver todo o nosso Brasil sendo atendido, não apenas pela UBAN, mas como todas as outras instituições de mãos dadas, dizendo nós conseguimos. Muito bom, gente. Muito obrigado pela participação. E o nosso podcast Público Brasil chega ao fim. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece de norte a sul do país, acesse o nosso site. Até a próxima.